Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais um programa Conhecendo as Escrituras, aquele programa da família brasileira que vem entreter vocês, desafiá-los e também abençoar com um pouco mais de aprendizado sobre a palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro e eu vou estar aqui fazendo 5 perguntas e deixando um tempo para vocês pensarem, perguntarem para a família, pesquisarem na Bíblia. Só não vale usar o Google, vocês vão ver, não pode usar o Google. E respondam no chat pra gente, a gente está muito interessado em saber qual a resposta você daria para cada uma das perguntas que a gente fizer aqui. Combinado? Então vamos começar. Roda a tela aí. Quem ensinou Paulo rigorosamente na lei? Será que foi o número 1, Gamaliel? Será que foi o número 2, Pedro? Ou será que foi o número 3, Micaías? E aí, você sabe isso? Você sabe quem foi que ensinou rigorosamente Paulo na lei? Vamos lá, vou deixar um tempo para vocês pensarem e já eu dou a resposta. E aí, você pensou? Você ainda está perguntando pro seu filho, pro seu pai ou pra sua esposa? E aí? Essa pergunta pode ser um pouco difícil, mas vamos lá. Acabou o seu tempo. A nossa resposta certa é o número 1, Gamaliel. Gamaliel foi quem ensinou Paulo. E agora a gente vai para os nossos especialistas que vão explicar um pouco mais esse texto pra gente. Fechou? Vamos lá? Paulo relata em Atos capítulo 22, versículo 3, que o seu mestre fora Gamaliel, o presbítero, que era altamente respeitado. Vamos ler. Atos 22, versículo 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Quando Paulo recebeu sua instrução, ele e seus colegas se sentavam no piso, enquanto o seu mestre se sentava na plataforma. Eles literalmente se sentavam aos pés dele, aos pés de Gamaliel. E quando Paulo menciona o nome de Gamaliel, ele revela ter sido ensinado por esse renomado mestre da lei. As suas palavras começam a surtir efeito para aquele povo. Os judeus passam a vê-lo como um especialista na lei de seus pais espirituais. Por isso, a resposta correta é o número 1, Gamaliel. Pessoal, essa aqui é uma pergunta muito interessante, muito legal de se fazer, um tanto quanto difícil, mas eu acredito no potencial de cada um que está nos assistindo. Vamos lá? Em qual monte Salomão construiu o templo para o Senhor? Será que foi o número 1, no Brás? Será que foi o número 2, em Sinai? Ou o número 3, Moriá, no monte de Moriá? Vamos lá, pessoal. Pensem aí, só não vale pesquisar no Google. Pensem bastante, perguntem para os seus familiares e respondam aqui no chat pra gente, que eu vou dar um tempo para vocês pensarem. Essa daqui é muito interessante. Em qual monte Salomão construiu o templo para o Senhor? Vamos lá? Valendo! E aí, pessoal, o que vocês responderam? Qual foi a resposta de vocês? Se você pesquisou no Google, com certeza o Google te deu a resposta errada. Ela deve ter te dado a resposta São Paulo, Brás, mas não. Este não é o templo aqui de São Paulo, é o templo de Salomão, que na verdade a nossa resposta exata é o templo que ficava em Moriá, no monte de Moriá. Então, pessoal, essa é mais uma prova pela qual vocês não devem pesquisar no Google. Olha aí, deu uma pegadinha, hein? Ele deve ter te dado a resposta errada. Vamos para a próxima. Vamos perguntar para os nossos universitários o que eles têm a nos dizer sobre esse texto. Ao lermos 1 Crônicas 22, nós percebemos que o rei Davi já tinha feito todos os preparativos
para construir e edificar o templo do Senhor. Ele já tinha preparado todo o material para a construção, mas foi impedido por Deus, pois, como relata o 1 Crônicas, matou muitos homens nas batalhas em que lutou, derramou muito sangue diante de Deus, por isso não poderia construir o templo em honra ao nome do Senhor. Então, essa missão foi incumbida ao seu filho Salomão, que herdaria o seu trono e seria um homem de paz. A construção começou no 4º ano do período de reinado de Salomão. O monte que foi construído é chamado de Monte Moriá. Logo, a resposta correta é a número 3. Pessoal, vamos para a nossa pergunta de número 3. Essa é bem interessante, é bem legal, divertida. Qual a ave citada na Bíblia que trata os seus filhos, seus filhotes, como se não fossem seus? Você sabe essa resposta? Vamos lá, eu vou repetir mais uma vez. Você terá um tempo curtíssimo, eu quero que você me responda. Qual a ave citada na Bíblia que trata os seus filhos como se não fossem seus? Número 1, a pomba. Número 2, a águia. Ou número 3, avestruz. E aí, pessoal? Vamos lá. O tempo passa muito rápido, mas eu sei que vocês têm capacidade. Perguntem pro pessoal, pesquisem apenas a Bíblia e respondam pra gente. Fechou? Vamos lá. O tempo acabou, estamos de volta e para responder, qual que você acha que é? A resposta exata é a resposta de número 3, a avestruz. Vamos perguntar para quem sabe, vamos perguntar pro pessoal dos nossos universitários, para nossa equipe maravilhosa, para eles dizerem um pouco mais pra gente sobre esse assunto, sobre essa passagem à luz da Bíblia. Esta passagem está no livro de Jó. Ele era um homem íntegro e temia a Deus, mas passou por momentos terríveis em sua vida, quando perde tudo quanto tinha, inclusive filhos. Em resposta dada a Jó, Deus faz essa afirmação, falando sobre a avestruz. A passagem está em Jó 39, versículo 13 ao 18, que diz: A avestruz bate alegre as asas. Acaso, porém, tem asas e pernas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os esquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pôde esmagar, ou de que podem pisá-los os animais do campo. Trata com dureza os seus filhos como se não fossem seus, embora seja em vão o seu trabalho, ele está tranquilo, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas quando de um salto se levanta para correr, ri-se do cavalo e do cavaleiro. Logo, a resposta certa é a número 3. Pergunta interessantíssima. Interessantíssima. Quantas vezes Naamã teve que se lavar no Rio Jordão? Repetindo. Quantas vezes Naamã teve que se lavar no Rio Jordão? Você sabe essa? Essa é fácil, hein? Essa aí vocês têm capacidade de responder na hora. Já coloca aqui no chat, fica aqui, eu acho. Não, fica aqui desse lado aqui, no nosso chat. Responda pra gente. Vamos lá. Rodando o reloginho. E aí, pessoal? Responderam aqui? Respondam pra mim. Quantas vezes vocês acham que Naamã teve que se lavar no Rio Jordão? Será que foi só um mergulho? Ou será que teve que se lavar 7 vezes? Ou 13 vezes? Bom, eu te digo que a nossa resposta correta é a de número 2. 7 vezes. E lembrando, que se você não está acertando até agora nenhuma pergunta, fiquem tranquilos, pessoal. Isso só serve de incentivo para vocês, porque na próxima semana tem mais e eu quero que todo mundo esteja craque. Então estudem a Bíblia dia a dia, dia após dia, para chegar aqui e não passar vergonha. Então vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 10.
Sempre que você for abrir livro dos reis, tá certo? Nunca 2 Reis, porque ela não é uma carta, né? Então, 2º livro dos reis, capítulo 5, verso 10, está escrito assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã estava esperando algo muito diferenciado, algum tipo de cura, algum tipo de ritual, e Eliseu então dá uma orientação simples. Algo que era fácil de ser feito era apenas se lavar no rio. Isso é muito importante para a nossa vida, né? Naamã foi curado, mas é muito importante que nós compreendamos que Deus não precisa de procedimentos mirabolantes, Deus não precisa de tradições espetaculares. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus pode fazer milagres através de simples métodos que Ele mesmo escolhe. Então, portanto, a resposta dessa questão é a alternativa 2. Pessoal, essa aqui foi elaborada especialmente para testá-los, desafiá-los. Eu quero saber se vocês estão bem afiados na palavra de Deus. Essa é um pouco mais difícil, mas lembrando, eu confio muito na capacidade de cada um. Vamos lá! Qual que foi o pecado de Acã? Será que foi o de número 1, a cobiça? Será que foi o de número 2, adultério? Ou de número 3, a ira? E aí, pessoal, você sabe me dizer? Você tem um tempo muito curto, mas muito valioso para pesquisar na sua Bíblia, perguntar para sua família e dizer para mim qual que foi o pecado de Acã. Vamos lá? Vocês sabem? Já sabiam de cor? Essa era bem difícil, essa foi um desafio. Eu pedi para deixar um tempinho a mais para vocês, mas a produção é rigorosa, não deixou. Então vamos lá. A resposta é a resposta de número 1, a cobiça. Vamos perguntar para quem entende de verdade, os nossos universitários, que eles vão dizer para a gente um pouco mais sobre essa passagem, um pouco mais sobre esse texto, à luz da palavra de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 7. Nós leremos os versos 1 e o verso 15. Então está escrito assim na palavra do Senhor: Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E agora o verso 15, né? Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, e ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Portanto, a alternativa que responde essa questão é a alternativa 1, cobiça. O pecado de Acã foi a cobiça. Pessoal, muito obrigado. Eu quero agora que você comente aqui qual foi a pergunta que você achou mais difícil. E quantas você acertou? Foi uma? Foram 2? Você conseguiu gabaritar as 5 perguntas? Será que você não respondeu nenhuma? Calma, não desanima. Semana que vem tem mais. Sabe o que eu quero? Eu quero que vocês mandem pra gente, pro número da nossa produção, perguntas que vocês acham interessantes, que vocês queiram saber um pouco mais. E manda pra gente, que a gente vai considerar para colocar aqui nos próximos programas. O nosso número é de DDD 11 de 981498444. Pessoal, vamos lá. Infelizmente, acabamos por hoje, mas não desanimem e muito obrigado. Tchau, tchau.